Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Nós retomamos semana passada a exposição do livro de Atos. Refletimos sobre os primeiros versículos do capítulo 8, agora, se Deus permitir, a partir do 26 até o final do capítulo, no versículo 40. Nós vamos ler esse texto à medida que o tempo for avançando aqui. Gostaria de fazer algumas perguntas para você, que tem a ver com o que o texto diz. A primeira pergunta é: como é que alguém pode ser salvo? Como alguém pode ser salvo? Segunda pergunta: o que é preciso para que isso aconteça? Terceira pergunta: qual é o trabalho de Deus nisso tudo? Quarta pergunta: e o nosso trabalho? O quanto depende de nós? Esse texto diz que Deus trabalha para levar o seu evangelho a quem Ele quer salvar. Deus trabalha para levar o evangelho a quem Ele quer salvar. Esse texto mostra isso para nós através de 5 cenas. A primeira cena está nos versículos 26 a 28. Acompanhe comigo a leitura do texto. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. A primeira cena nos apresenta os personagens dessa história. O primeiro personagem é o anjo do Senhor, diz o versículo 26. Você vai se lembrar que todas as vezes em que o anjo do Senhor aparece na narrativa bíblica, e em especial em Atos, é porque algo de novo está para acontecer em relação à história da salvação. Foi assim que lá no Evangelho de Lucas, João Batista foi anunciado através do anjo do Senhor. Foi assim que o próprio Jesus foi anunciado àqueles pastores que estavam no campo. E é assim que agora o autor de Atos está nos mostrando o que vai acontecer. Um anjo do Senhor aparece e fala com Filipe. O que isso significa? Algo novo está para acontecer. Um novo acontecimento na história do povo de Deus, na história da redenção está para acontecer. E é muito importante para mim e para você. O segundo personagem é Filipe. A gente já ouviu falar sobre ele. Semana passada nós vimos que ele, por conta da perseguição em Jerusalém, aos crentes em Jerusalém, Filipe fugiu como todos os outros crentes. E aonde passavam, eles pregavam, e Filipe fez a mesma coisa, só que ele tomou uma decisão especial. Ele fugiu para o norte, para Samaria. Samaria era uma região inimiga. Era uma região em que um judeu não era bem-vindo. Ainda assim ele foi lá, e ele pregou o evangelho. E nós vimos o que aconteceu. Os samaritanos ouviram a pregação de Filipe e viram os milagres, e o povo creu. Todo o povo foi batizado, e esse é o cenário em que Filipe está. Filipe está em um lugar onde houve um avivamento, multidões. E o que o anjo do Senhor diz? Sai daí. Saia do meio dessa multidão que creu. Saia da zona de conforto. Saia desse avivamento e vá para um lugar onde não há ninguém. O texto diz, é um lugar deserto. Não quer dizer que era desértico, mas que não havia ninguém lá. A estrada, o caminho que levava de Jerusalém para Gaza, isso é no sul do mapa. Filipe está quase no norte, 130 quilômetros de distância, 3 dias de viagem a pé. E o que Filipe faz?
Versículo 27 diz: Filipe, vai. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não se impressiona com números. Deus não se detém por causa dos números. E nós não deveríamos fazer o mesmo. Filipe está diante de uma multidão que creu. E é bom que isso aconteça. Nós desejamos que mais pessoas se convertam a Jesus. Nós desejamos um avivamento. Mas sempre há mais a se fazer. Nós não podemos nos acomodar. Vidas foram alcançadas, maravilhoso. Mas ainda há mais trabalho a se fazer. Cada vida importa. Multidões importam para Deus. Mas o indivíduo também. E é o que a gente vai ver nessa história. De fato, Deus pode nos levar a lugares inesperados. Lugares que talvez nós nunca imaginávamos estar. Lugares como um deserto. Não há nada lá. Não há ninguém lá. E ainda assim, Deus nos manda para lá. Aparentemente, o lugar desértico é um lugar onde não há nada. Aparentemente não há frutos nesse lugar. O que eu vou fazer neste lugar? Se Deus mandou, Deus tem um plano. Deus tem um propósito, mesmo que seja improvável aos olhos humanos. Por isso faça como Filipe, vá. É o que Filipe faz. O versículo 27 começa dizendo para nós que Filipe simplesmente obedece, ele não questiona. Eu fico imaginando eu no lugar de Filipe. Ô Senhor, mas agora? Poxa vida, eu acabei de sair de uma perseguição e eu venho para um lugar onde os meus inimigos se converteram. Eles precisam de um mestre, eles precisam de alguém que discipule eles. Eles precisam de um pastor nessa igreja. Manda outro. Manda outro. Tem um monte de apóstolo em Jerusalém fazendo nada lá, porque já não tem mais igreja lá. Porque eu tenho que ir. Eles estão até mais perto dessa estrada. Filipe simplesmente vai. O que é que nós faríamos no lugar de Filipe? Talvez apresentar para Deus o nosso plano de carreira. Deus, ir para lá vai ser um impedimento nos meus planos. Eu estou para atingir o ápice, o auge da carreira. As pessoas estão me conhecendo. Eu estou famoso e as pessoas se converteram. Simplesmente sai daí e vai para o anonimato. Será que estaríamos dispostos? Depois de pregarmos, depois de vermos resultados, conversões, multidões, depois de atingirmos a fama, Deus espera que estejamos prontos para isso. O terceiro personagem dessa história é o etíope. Ainda no versículo 27 nós lemos sobre ele. A Etiópia, naquela época, ficava ao nordeste africano. Esse homem sequer tem o seu nome revelado, reparou nisso? A única coisa que o texto nos diz, ou diz bastante coisa sobre ele na verdade, é que ele era um eunuco. Além de descobrirmos que ele veio lá da Etiópia, é que ele era um eunuco. Sabe o que era um eunuco? O eunuco é alguém, via de regra, que vivia na sua terra, até que certo dia, vivendo com a sua família, trabalhando, até que certo dia, um rei inimigo se coloca ao lado de fora dos portões da cidade e declara guerra contra a sua cidade. Então ele invade e ele mata os seus pais, ele mata a sua mãe, ele mata os soldados, e ele pega os meninos e leva como prisioneiros de guerra. E ao chegar na terra estrangeira, de uma língua diferente, sem a sua família, ele é castrado. Eu não preciso explicar mais sobre isso. Por que se fazia isso? Porque ele poderia ter filhos e fazer um levante para tentar uma rebelião. Então, como humilhação, principalmente se ele era filho de um rei, um príncipe, como humilhação ele ia servir o novo rei, castrado no palácio.
provavelmente cuidando das suas mulheres, do seu harém. Esse é o eunuco. Um homem que tem marcas na sua vida. Mas o texto diz para nós que, além de ser um etíope, um africano, além de ser um eunuco, um prisioneiro de guerra que foi transformado em servo, o texto diz que ele é um alto oficial da rainha de Candace. Ele é o superintendente dessa rainha. A ideia aqui é de que ele é um ministro da economia, ou o ministro da fazenda. Dependendo do presidente, o pessoal muda essas coisas, né? Mas ele cuida do dinheiro de toda uma nação. O que esse homem está fazendo nessa estrada? O texto diz, versículo 28. Na verdade, o finalzinho do 27 diz que ele tinha vindo a Jerusalém adorar. Isso é curioso, porque, pelo que nós já vimos, esse homem, primeiro, é estrangeiro, segundo, ele é eunuco. Havia leis claras de que um estrangeiro e um eunuco não poderiam adorar no templo. Então, quando ele chega no templo, ele até poderia se aproximar, mas havia uma mureta de mais ou menos 1 metro de altura que dizia, com uma placa escrita em todas as letras: daqui estrangeiro não passa. Então ele chega lá, mas ele não entra. O que ele faz? Volta para casa. Só que ele não volta de mãos vazias, porque o texto diz que ele está voltando na sua carruagem, lendo o profeta Isaías. Ele passou na banca de jornais de Jerusalém e pediu: me vê um rolo do profeta Isaías. Não era barato. Não era qualquer um que tinha uma cópia de um livro. Já que eu não encontrei a Deus, saio com uma porção da palavra dele. E ele volta lendo o profeta Isaías. Por que é que alguém sairia da sua terra, de tão distante, e iria para Jerusalém adorar? O Deus de Israel sempre foi atraente para todos os povos, sempre foi. Pensa como se você fosse um pagão de uma outra nação. Os deuses dos povos sempre eram deuses imorais, deuses confusos, você nunca sabia o que eles queriam. Eram deuses mais parecidos com os homens, porque eram imaginação dos homens, eram criados pelos homens. E isso fazia com que houvesse muita injustiça dentro do povo. Os deuses eram egoístas e maus, e o povo se tornava assim. E quando você ouvia falar que havia um Deus, que era o Deus acima dos deuses, um Deus que tinha uma lei cheia de justiça e de bondade, um Deus que fez com que o seu povo fosse um povo organizado, um Deus em que você encontrava coerência, santidade, clareza, havia um caminho a seguir. Isso atraía Deus, as pessoas até Deus, e até hoje atrai. Deus atrai pessoas de longe, estrangeiros, pessoas diferentes de nós, pessoas que talvez nós nem imaginávamos que existiam, e Deus atrai. Deus escolhe quem quer salvar, é Deus quem escolhe, e Deus trabalha nessas vidas até atraí-las para si. Nesse caso, Deus escolheu chamar um rico, mas insatisfeito. Deixa eu contar um segredo: os ricos são insatisfeitos. O dinheiro não traz paz, o dinheiro não traz satisfação, o dinheiro não traz conexão com Deus, não traz perdão de pecados. Esse homem não tinha Deus, por isso busca a Deus. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você seja o diferente, o estrangeiro, nunca se encaixou em grupo nenhum, nem dentro da sua família, nem na sua casa você se encaixava. Talvez você seja aquele que é sofrido, não sofreu como eunuco, mas sofreu as suas batalhas.
marcas na carne de sofrimento desde criança. Talvez você seja aquele que está desesperado em busca de encontrar alguém aí em cima. Será que tem alguém aí em cima? Talvez você seja o desprezado pela religião, o que foi rejeitado, porque não fez o que diziam que você devia fazer. Mas você é interessado. Apesar de todas essas feridas e marcas, você é interessado no único Deus verdadeiro, o Deus que dá a vida verdadeira. Sabe o que Deus tem a dizer? Simplesmente venha. Venha e você vai encontrar vida. Isso também tem algo a dizer para nós como igreja. Se alguém chega até nós em alguma reunião nossa, seja num culto de domingo, seja numa aula de escola bíblica dominical, seja num grupo na sua casa, e essa pessoa está interessada em Deus, não é à toa que essa pessoa chegou ali. Deus já está trabalhando naquela vida há um bom tempo, e Deus simplesmente quer que estejamos atentos aos que chegam. É um abraço, é um cumprimento, é uma aproximação que essa pessoa precisa. Já é um milagre essa pessoa estar entre nós. Ao invés de olharmos com olhares de julgamento, por causa da sua vestimenta, por causa dos seus hábitos, por causa das marcas que há no corpo dessa pessoa, nós deveríamos ver o milagre que ela estar aqui. Deus está trabalhando, não é à toa que ela chegou. Deus trabalha para levar o Evangelho a quem Ele quer salvar. Segunda cena é o encontro dos nossos personagens. Versículos 29 até 31. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu o que o homem estava lendo, o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Agora, o que lemos no versículo 29 é que o Espírito disse para Filipe que ele se aproximasse daquela carruagem que ele viu e a acompanhasse. Que missão esquisita, não? A carruagem não andava na velocidade que nós andamos. Há cavalos levando ela. Pois bem, o texto diz que Filipe corre. Mas, antes de vermos o que acontece quando ele acompanha a carruagem, o Espírito disse. Como ele disse? Primeiro foi o anjo do Senhor. Tudo bem, um anjo aparecer e falar, a gente até entende, mas o Espírito disse. Onde está, ou aonde está o Espírito? Ele está aqui? Ele está ali? Aonde ele está? Aqui? Aqui? Ele faz morada em seu povo, é o que lemos em Atos capítulo 2. O Espírito disse. Como disse Filipe? Como disse Lucas? Explica para a gente. Ele não explica. Simplesmente diz que o Filipe ouviu o Espírito falando. A gente não consegue explicar isso aqui, mas se você é crente de verdade, você sabe o que isso significa, não sabe? Como o Espírito diz? A gente não sabe, mas a gente sente. A gente percebe quando o Espírito diz, não percebe? O Espírito Santo é Deus. Não é uma força, não é um objeto. Ele é Deus. Ele é o Espírito de Deus. Ele tem vontade própria. E quando Ele quer que façamos algo, Ele nos empurra
ao cumprimento da vontade de Deus. Talvez isso vai ser um sentimento aqui dentro que te incomoda a levantar às 3 da manhã para orar por alguém. Talvez vai ser uma sensação de que você precisa falar com aquela pessoa. Talvez vai ser um incômodo a colocar a mão no bolso e fazer uma oferta para alguém. Talvez é uma força na sua vontade que você não consegue nem controlar, você simplesmente chega e fala: está aqui, Senhor, me usa. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu pareço um louco, mas eu não consigo fazer outra coisa que não isso aqui, porque o Espírito disse. Diz o quê? Sempre em obedecer à Bíblia. Porque senão você vai começar a dizer: o Espírito mandou falar aqui que na sua vida vai acontecer isso. Não, não é isso. O Espírito nos conduz a obedecer o que Deus nos mandou fazer. Jesus não tinha dito para os apóstolos: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e confins da terra. Pois bem, Filipe, vá cumprir o que eu disse. Vai lá. Você vai encontrar alguém dos confins da terra. Mesmo que pareça inesperado, mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça inovador, como é que a gente lida com esse Espírito falando e nos empurrando a cumprir a vontade de Deus? Sabe o que Filipe fez? Ele correu para obedecer. O versículo 30 diz que ele obedece com pressa. Ele corre, porque também não dá para acompanhar uma carruagem andando. Quando o Espírito nos move em direção à vontade de Deus, é melhor correr. É melhor correr para cumprir. Em outros lugares da palavra de Deus, nós lemos de que se nós não fazemos o que o Espírito nos conduz a fazer em obediência a Deus, nós apagamos o Espírito. Nós abafamos o Espírito, nós sufocamos o Espírito em nós. Ou nós entristecemos o Espírito. Você tem essa pressa em obedecer a Deus? Observe o que pode acontecer se você tiver essa pressa. Filipe está correndo e ele ouve. Ouve o quê? O eunuco está lá dentro lendo Isaías. E Filipe pensa: vou fazer uma pergunta. E ele pergunta: o senhor entende o que está lendo? O eunuco responde. Ele diz: como é que eu posso entender se não há quem me explique? Que interessante, não? Deus atrai pessoas para si, e aquele homem foi até Jerusalém atrás de Deus. Mas quando Deus atrai as pessoas para si, Deus as conduz para a Escritura. Sempre será assim. Porque é na Escritura que as pessoas vão encontrar a Deus. Quantas não são as pessoas que buscam Deus nos templos, buscam Deus nos rituais, nos sacrifícios, na religião, nos profetas de nossos tempos, nos mestres, nos coaches da vida, nos livros que homens escreveram, não encontram Deus, porque Deus não está lá. Não é através disso que Deus se revela, é através da Escritura. É aqui que se encontra a vontade de Deus. É para onde nós devemos ir, a nenhum outro lugar. Há pessoas que acreditam que uma tradição tem o mesmo poder do que o que Deus diz. Não, não tem. É o que Deus diz. Está na palavra. Se não está na palavra, Ele não te obriga a fazer. É o que Deus diz. É isso que molda a nossa vida, é o que molda a igreja. A igreja, o que a igreja vai fazer? Ela vai fazer o que Deus diz. E ela vai tentar aplicar ao máximo o que Deus está dizendo. Mas a minha tradição dizia isso. Ser batista significa isso. Entre ser batista e ser bíblico, seja bíblico.
É o que Deus vai te cobrar no último dia. Mas tem um detalhe muito interessante nesse texto. O eunuco está lendo, e ele está lendo Isaías. Isaías é o texto do Antigo Testamento, dentre todos os profetas, mais bonito, mais belo. Se você ler Isaías de uma só vez, você vai perceber isso, você vai chorar ao ler Isaías. É um livro maravilhoso. Mas esse homem está lendo o profeta Isaías porque ele está buscando encontrar a Deus. Mas ele reconhece que faltava uma compreensão do que ele estava lendo. Faltava entendimento. Como eu vou entender se não há quem me explique? O Novo Testamento é muito claro para nós de que nós precisamos de ajuda para entender o que Deus diz. É claro, você pode compreender a tua Bíblia, não é isso que significa esse texto. Mas as conexões, a explicação do que isso tem a ver com Jesus, Deus deu pessoas para que fizessem isso para nós. Mestres, que nos expliquem o significado do que lemos. Sozinhos nós podemos interpretar o texto de tantas formas. Mas quando nos assentamos e ouvimos pessoas que se afadigaram, estudaram o texto, tentaram compreender o seu significado, nós somos beneficiados. Como posso entender se não há quem me explique? Deus deu dons de ensino à igreja, é o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, para que nós pudéssemos compreender profundamente a vontade de Deus. Pregadores, professores da Bíblia são um presente de Deus para nós. Se eles são um presente de Deus para nós, nós deveríamos valorizá-los, vê-los como um presente. Investir na identificação de novos professores, investir na formação para que eles saibam o que estão fazendo, para que eles não digam em nome de Deus coisas que Deus nunca disse. Nós deveríamos nos preocupar com o sustento deles, para que eles tenham tempo de se afadigar na palavra. Nós deveríamos oferecer aperfeiçoamento a eles, nós deveríamos dar tempo para que eles estudem. Espera-se muito de um pastor. Espera-se de um pastor que ele visite a todos, que ele conheça a todos, que ele ore com todos o tempo todo. Um pastor é um ser humano limitado, ele não é Deus. E se ele gasta todo o seu tempo fazendo isso, quando é que ele vai estudar para pregar o que Deus diz? Nós precisamos aprender a respeitar isso. Dar tempo para que se aprofunde no que está estudando, para que nos alimente aos domingos. Se Deus nos deu dons para nos ensinar, presentes, mestres, nós precisamos priorizar isso no culto. O que é mais importante no culto? Deus falar. Então é o que deve tomar mais tempo na mensagem ou no culto. As músicas devem apontar para o que Deus diz. É onde a nossa atenção deve estar dedicada o tempo todo do culto. O que Deus tem para falar é o que eu quero ouvir. Valorize quem explica a palavra de Deus para você. Se na sua vida há pessoas, eu sei que há pessoas na sua vida que, quando sentam com você, conseguem explicar a Bíblia de forma que você compreenda, valorize essas pessoas. Valorize. Não estou falando só do seu pastor, não. Estou falando de pessoas que você sabe, que te amam, sentam com você, estudam a Bíblia com você. Valorize. Deus trabalha para levar o Evangelho a quem Ele quer salvar. Terceira cena, houve a pergunta: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Então há a explicação. Versículos 32 até 35. Ora,
passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Aqui nós temos um comentário do narrador da história. Qual era a passagem que o eunuco estava lendo? Nós temos o spoiler. Nós temos uma informação assim privilegiada. O Felipe só foi descobrir porque ele entrou dentro da carruagem. Mas nós temos isso aqui oferecido para nós, de propósito. Qual é essa passagem? Você sabe? Você deveria saber. Você deveria saber. Essa passagem é crucial para o Evangelho. Crucial para você ser salvo. Você deveria saber. Isaías 53. Vamos abrir lá. Isaías capítulo 53. A versão que o eunuco estava lendo era a nova versão atualizada da Septuaginta. Nós não temos isso, é a versão grega do Antigo Testamento. Mas esse texto aqui foi traduzido para o grego. Esse texto foi originado nos textos em hebraico. Mas dá para entender o que o eunuco estava lendo. O discurso do capítulo 53 de Isaías começa no final do capítulo 52. Acompanhe comigo a leitura 52, versículo 13. A gente vai ler a passagem inteira. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo.
Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Amém. Isaías está escrevendo olhando para Israel no exílio. O povo desobedeceu a Deus, foi castigado e levado para o cativeiro. Foi o que vimos hoje cedo. Mas em Isaías Deus promete restauração. Haverá um dia em que Deus os trará de volta, os restaurará, apesar das suas falhas. Como isso aconteceria? Em Isaías, a partir do capítulo 49 até o capítulo 47, Deus apresenta para Isaías uma figura, um servo, que também é sofredor, alguém que tomaria sobre si o castigo que Israel merecia, faria o que o povo não conseguia fazer, que era obedecer a Deus em tudo. Quando esse servo surgisse, as promessas de redenção se cumpririam. Esse era o caminho para o fim do exílio. Era o caminho para o início da nova aliança. É sobre isso que o capítulo 54 fala. Era o início da nova criação, capítulo 55 de Isaías. E era o início da bênção aos estrangeiros, capítulo 56. Inclusive os eunucos. Olha o capítulo 56. Versículos 3 a 8. Depois que o servo viesse, cumprisse a sua obra, olha o que o texto diz: o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor, não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. Lembra do eunuco? Aqui você não entra. Mas quando o servo viesse, ele entraria. E um eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel: ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. É isso o que aquele homem está lendo no profeta Isaías. Por isso a pergunta do eunuco. Volta para Atos, capítulo 8. De quem, diz o versículo 34, de quem o profeta está falando? Por favor, me diga, quando é que esse servo vem? Quem é esse servo?
Porque o dia que Ele vier, eu vou poder me encontrar com Deus. Há esperança para mim, mas eu preciso saber quem é Ele. O profeta está falando de si mesmo lá atrás, há 900 anos. Ou ele está falando de outra pessoa? O que Filipe faz? Filipe explica. Essa é a pergunta certa a se fazer quando você lê a Bíblia. É a pergunta certa a se fazer sobre o que você lê em Isaías em todas as partes da Escritura. Houve quem pensou que era Israel, de que o profeta está falando de Israel. Mas Israel é exatamente quem precisa ser salvo nesse texto. Essa pergunta que os judeus deveriam fazer hoje. De quem Isaías está falando? Quando você lê a Escritura, ela sempre vai te conduzir para essas perguntas. Quem pode nos salvar de nós mesmos? Porque eu não consigo cumprir o que Deus disse. Nem os personagens bíblicos conseguiram. Quem pode me salvar? Quem é o Salvador? Quem é que pode me levar até Deus perdoado? É isso que você deve perguntar quando lê a sua Bíblia. E é isso que a Bíblia responde. Filipe, no versículo 35, abre a sua boca e começa com esta passagem, Isaías 53, e ele vai explicando. Provavelmente ele citou outras passagens de Isaías e de outros textos, e ele anuncia a mensagem de Jesus. Anunciar a mensagem de Jesus é uma tradução de uma só palavra na língua grega: evangelizar. É isso que significa evangelizar. Anunciar a palavra, a mensagem de Jesus. É sobre Jesus que toda a Escritura fala. Jesus é o nosso herói. Jesus é quem resolve o nosso problema diante de Deus. Jesus é o servo, o que sofre em favor do seu povo. Jesus é o caminho para que nós pudéssemos alcançar as bênçãos e as promessas de Deus. Por isso nós devemos ler a nossa Bíblia procurando Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo está nos conduzindo para Ele, não para nós mesmos. Não é você o personagem principal da história. Não é você que move o coração de Deus. Jesus é o centro da história. É sobre Ele que a Bíblia está falando. Nós devemos ler a Bíblia procurando Jesus. Nós devemos pregar a respeito de Jesus. Nós devemos adorar a Deus por meio de Jesus. O Jesus é o foco da nossa pregação. Jesus é o foco do nosso culto. Jesus tem que ser o foco da nossa vida. Eu amo Jesus. Eu faço o que Jesus diz. Eu quero ser como Jesus. Ele é o centro. Jesus é o motivo de nós vivermos. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui. Jesus é o que nos diferencia das outras religiões, de todos os outros povos e seus falsos deuses. Em Jesus nós encontramos libertação da maldição do pecado. Em Jesus nós encontramos perdão dos nossos pecados, acesso a Deus só em Jesus. O eunuco foi até o templo em Jerusalém e não encontrou a Deus. Ele encontrou a Deus quando Filipe falou de Jesus para ele. Basta crer nisso. Detalhe, Filipe não só cria nisso, mas Filipe sabia explicar sobre isso. Tem gente que diz: eu não sei evangelizar. Então, desculpa, mas você não sabe nem se converteu. Porque você foi salvo pelo quê? Foi Jesus, não foi? Então só fala sobre isso. Fala como Jesus te salvou. Filipe sabia explicar, a partir da Escritura, quem Jesus era e o que Jesus fez. Nós precisamos conhecer a nossa Bíblia o suficiente para fazer essas conexões. Você acha que vida cristã é só vir de domingo, sentar e ouvir uma pregação? Você está muito enganado. Você devia conhecer a tua Bíblia de capa a capa. Quantos anos você tem de crente? Você já leu esse livro inteiro? Você sabe explicar onde está Isaías? Você sabia explicar que o texto que Filipe está lendo para ele é de Isaías 53? Se você não sabe, e tudo bem que você não saiba, mas a partir de hoje você não pode sair daqui tranquilo. Você tem que conhecer mais da tua Bíblia. Como é que você vai evangelizar se você não sabe o que ela diz? A melhor maneira de evangelizar é o que Filipe está fazendo: abrir a Bíblia e explicar a Bíblia para a pessoa. Tem gente que tem dificuldade: eu não sei como evangelizar. Convida a pessoa para ler a Bíblia. Você quer estudar comigo?
Senta aí do lado da pessoa. A gente quer evangelizar dando um folhetinho, tudo bem, tem o seu lugar, mas a gente quer entregar um folhetinho e nunca mais ver a pessoa na vida, porque ela vai fazer perguntas, ela vai querer saber como é a nossa vida. Evangelismo não é isso. Isso no máximo é distribuição de folheto. Evangelismo é sentar com a pessoa, conhecer a vida dela, se importar com ela, caminhar com ela, através do que a Bíblia diz. Deus trabalha para levar o Evangelho a quem Ele quer salvar. Quarta cena, estou vendo que eu vou ter que acelerar aqui, né? Quarta cena é o batismo. Versículos 36 até 38. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Eles estão a caminho da Etiópia. Imagina Filipe olhando para o lado e falando: rapaz, como é que eu vou voltar? E eles estão conversando. Provavelmente Filipe está explicando para ele o que significa seguir a Jesus. Até que ele encontra água. Não era fácil de achar água naquele lugar. O eunuco não quer perder a oportunidade, né? Onde é que eu vou achar alguém para me batizar depois, quando eu chegar lá embaixo? É melhor aproveitar Filipe. Filipe, o que me impede de ser batizado? De quem é a iniciativa? De Filipe? Olha, agora que você creu em Jesus, nós precisamos fazer uma classe de batismo, tá? E vou ter que te acompanhar e você precisa ser batizado. Tem gente que se converteu, diz que se converteu, mas são 10, 15, 20 anos. Um dia eu me batizo, não estou preparado ainda. E a gente fica implorando: por favor, batiza, precisa batizar. É o eunuco que pergunta: você não vai me batizar, não? Eu quero ser batizado. O que impede o seu batismo? Foi a pergunta dele: o que impede que eu seja batizado? O que impede o teu batismo? Por que é que você está esperando tanto? O que é que te impede? O versículo 37 é interessante. Os seminaristas já fizeram assim, né? Eu sei. Por quê? Porque você repara na sua Bíblia, provavelmente, no versículo 37, nós temos colchetes, está vendo? Esse sinalzinho que está antes do nome Filipe, no começo e no final do versículo. Por quê? Provavelmente isso indica que esse versículo foi incluído depois que Lucas escreveu o texto dele. E acredita-se que esse versículo foi incluído aqui, não que Filipe não tenha falado isso, mas acredita-se que esse texto foi incluído aqui porque ele expressava uma confissão de fé da igreja dos primeiros séculos. É como se assim, para batizar alguém, a pessoa precisa dizer essas duas coisas, ela tem que crer nessas duas coisas. Primeiro, crer de todo o coração, de forma sincera, completa, não é de aparência, não é só um pedacinho. Meu dedo está crendo, falta o resto. É tudo. Jesus quer tudo. Creia por completo. Em segundo lugar, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer quem Ele é, o que Ele veio fazer nessa terra. Como é que a gente entende esse texto aqui, que não foi Filipe, ou não foi Lucas que colocou, mas foi a igreja futuramente? Bom, o mesmo que aconteceu com o eunuco, ele creu de uma forma completa e no conteúdo correto sobre Jesus. O mesmo que aconteceu com ele, aconteceu com os primeiros crentes, por isso que eles colocaram aqui, para que quem lesse depois soubesse que foi assim que eles entenderam. E ainda assim até hoje continua acontecendo com todos aqueles que creem. Você crê de todo o seu coração e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso demonstra quem de fato foi perdoado por Deus através da obra de Jesus. Isso te descreve? Você crê de todo o seu coração? Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se você não crê, faça isso o quanto antes, porque amanhã pode ser tarde demais. Se você já crê, descanse nisso, Deus já te perdoou.
Mas faça o seguinte, se você ainda não fez, versículo 38, seja batizado. Filipe batizou o eunuco. O que é o batismo? O batismo é um símbolo que aponta para o que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, quando nós nos batizamos, é como se nós estivéssemos dizendo: a história de Jesus agora é a minha história. Eu creio que Jesus fez isso por mim, Ele morreu e ressuscitou para que eu pudesse ter perdão dos pecados. Então, a Ele eu me entrego, eu sou dele. Eu quero ser identificado com Jesus pelo resto da minha vida. Eu quero que as pessoas vejam isso. Do mesmo jeito que Ele morreu e ressuscitou, eu também morro e ressuscito simbolicamente para que as pessoas vejam: eu sou de Jesus, daqui para o resto da minha vida. Se você foi batizado um dia, é isso que significa o seu batismo. Se você está com um compromisso frio diante de Deus, foi isso que você disse para todo mundo quando você foi batizado. Então viva de acordo com o que você disse. E se você ainda não foi batizado, é isso que Jesus espera de você, se você diz que crê nele. Se identifique. O que é que te impede de ser batizado? Se você quer se batizar depois dessa mensagem, me procure. Em junho a gente vai ter batismo, mas me procure o quanto antes. Não vai deixar, eu não sou Felipe não, creio agora, vai batizar agora. A gente pelo menos quer que você tenha entendido o Evangelho. Então há pessoas que vão te acompanhar por um tempo, lendo a Bíblia, até que sim, ele entendeu e creu no Evangelho. E crê de todo o coração. Ok. Me procure. Deus trabalha para levar o Evangelho a quem Ele quer salvar. Quinta e última cena, a separação. Versículos 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi, seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe e o eunuco se separam. De novo a gente tem um texto estranho, né? O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Como assim? Desde criança, quando eu leio essa passagem ou ouço essa história, na minha mente fica a seguinte imagem: então, agora como é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá na Etiópia e aí eu vou para qual igreja? Porque lá não tem igreja. E Filipe, cadê esse cara? Vou para casa. Eu sempre imaginei esse texto dessa forma. Você também? Sumiu na frente. Será que é isso mesmo? Lucas usa essa palavra arrebatamento só mais uma vez em toda a sua obra, no Evangelho e no livro de Atos. E usa no capítulo 23 de Atos, versículo 10, quando Paulo está prestes a ser assim, espancado pela multidão, porque ele está pregando e a turma não está gostando. Aí o rei tira ele às pressas do meio da multidão, para que ele não fosse morto. O que significa arrebatamento para Lucas? Bom, o próprio Lucas diz. Significa, nesse contexto, retirar alguém de algum lugar à pressa. Não significa que Filipe sumiu, literalmente. Eu não sei de onde tiraram isso. O que parece que Lucas está dizendo, simplesmente, o mesmo Espírito que tirou ele de Samaria e trouxe ele para cá, é o mesmo Espírito que diz: Filipe, já deu, cumpriu sua missão, agora sai daí e volta. Eunuco, cara, eu até gostei de você, não sei nem seu nome, né? Mas, seguinte, eu preciso ir embora, tchau. Por que é que a gente alegoriza tanto o texto? Por que é que a gente espiritualiza uma coisa que é tão óbvia e clara? Basta ler o livro. Tem gente que pega esse texto aqui e aí tenta ficar fazendo explicações sobre o arrebatamento dentro desse texto. Perceba, esse não é o foco principal do texto.
Não desvie a sua atenção desse texto. O foco principal desse texto, o maior milagre desse texto não é o arrebatamento de Filipe. O maior milagre desse texto é Deus ter tirado Filipe de Samaria, de um avivamento, ter levado ele para um lugar deserto para pregar só para uma pessoa, que por acaso estava passando por ali, mas que há anos estava em busca de Deus e precisava ouvir de Jesus. Esse é o maior milagre, a conversão do eunuco, uma conversão completamente inesperada. E a gente fica falando de sumir na frente do outro e esquece o milagre que está acontecendo nessa passagem. No estudo da Bíblia, fica a lição para a gente: não perca o seu tempo em torno de temas ou palavras secundários. Tem muita gente que fica gastando tempo só, sabe aqueles vídeos de internet sobre Apocalipse? O anticristo apareceu! Quando o grupo do WhatsApp da igreja era aberto, qualquer um mandava mensagem, tinha gente que mandava essas falsa profecia. Eu gastava mais tempo ouvindo o vídeo, porque não era 3 minutos, era 50 minutos de groselha, de baboseira. Eu tinha que ouvir aqueles 50 minutos, vomitando de raiva. Aí eu tinha que pegar a Bíblia, ver todos os textos que ele cita errado, consertar aquilo e mandar no grupo. Gente, meu irmão, minha irmã, não é isso que a Bíblia diz. O que a gente fez? Silenciou o grupo, né? É só o administrador que manda mensagem. Mas tem gente que gosta desse negócio, né? Não olha para o que a Bíblia diz como um todo, fica focado só no detalhe. A vida inteira dessa pessoa é marcada por uma palavrinha, e ela fica ali caçando e vasculhando. Enquanto isso o tempo vai passando, ele não investe nos seus filhos, o tempo vai passando, ele não cria cascas espirituais, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não amadurece, ele não evangeliza, e fica lá só em palavrinhas, em palavrinhas, em palavrinhas. Paulo disse para Timóteo: faça com que as pessoas parem de discutir sobre palavrinhas. Isso não produz piedade. No estudo da Bíblia, não quer dizer que as palavrinhas não sejam importantes, elas são importantes dentro do seu contexto, mas se o autor do livro não deu atenção assim para as palavras, não dê essa atenção. Ouça o que ele está dizendo. Pergunte: Lucas, o que você está dizendo para a gente, Lucas? Onde você quer que eu olhe? Quer que eu olhe para a palavra arrebatamento, ou quer que eu olhe para o milagre dessa conversão, Lucas? O eunuco nunca mais viu Filipe, diz o texto. Isso aqui é importantíssimo. Deus mandou Filipe ao deserto só para ele se encontrar com o eunuco e evangelizar o eunuco. Quando ele fez isso e batizou aquele homem, Deus falou: agora pode sair daí. Para Deus cada vida importa. Cada vida importa. Por isso valorize cada encontro. No seu dia Deus vai colocar pessoas na sua jornada, que talvez você diga: essa pessoa está me atrapalhando. Eu acordei tarde, eu preciso chegar no trabalho, e aí me aparece essa pessoa pedindo alguma coisa. A minha agenda está toda completa já, tintim por tintim. E aí morre o pai do fulano. Onde eu vou achar tempo aí nesse velório? Tinha que morrer agora? Cada pessoa que Deus coloca na sua história, no momento em que ela aparece, cada vida importa. Então estruture a sua agenda para que você tenha tempo a perder. Porque não é para perder, é para ganhar. Cada vida importa. Seja o pastor que apareceu na sua história, seja a faxineira, cada vida importa. Dê atenção. Nada acontece por acaso quando você lê a Bíblia. Não existe acaso. Existe a mão soberana de um Deus que controla a história e está conduzindo essa história para a sua glória. Ele orquestra as circunstâncias, das maiores às menores, para mesclar as nossas histórias, para que encontremos com pessoas que talvez a gente nunca imaginou que encontraria. Então aproveite cada ocasião, evangelize, fale para que essa pessoa ouça, se aproxime, pergunte: qual que é o seu nome? O que você está fazendo aqui? O Espírito vai conduzindo, se aproxime. Aproveite, porque talvez essa pode ser a última ocasião em que você verá essa pessoa. Talvez a única oportunidade que ela vai ter na vida de ouvir sobre Jesus. O eunuco volta para sua terra cheio de alegria,
O que você acha que ele vai fazer quando ele chegar lá no palácio? A rainha de Candace vai perguntar: e aí, como é que foi lá? Você saiu daqui todo animado, né? Ia encontrar o Deus de Israel, né? O Deus diferente dos nossos deuses. Ele é melhor, né? E aí, como é que foi? Aí ele foi lá, não encontrou Deus. Volta, triste, confuso, porque ele conseguiu o livro de Isaías, mas não entende o que Isaías está dizendo. Mas agora, ele chega feliz. Feliz da vida, porque ele crê em Jesus. A Bíblia fez sentido, ele encontrou a Deus na pessoa de Jesus Cristo. O que você acha que ele vai fazer? Rainha, você não sabe. Deixa eu te contar a história. Provavelmente evangelizou a rainha, os outros servos. Primeiro missionário na Etiópia. Jesus alegra quem ele salva. E Jesus quer usar quem ele salva para levar a sua mensagem onde quer que essa pessoa vá. Deus te colocou em lugares em que eu não posso ir. Deus me colocou em lugares em que você não pode ir. E Deus quer nos usar lá, para com a alegria que Jesus produz em nós, as pessoas ouçam de Jesus. Você é o missionário onde você está. Mas não tem mais ninguém. Você é o missionário onde você está. Seria tão bom que alguém viesse aqui e pregasse para minha família. É você. É você. Eu não sei pregar. Vive. Ora pela sua família. Dê testemunho pela tua família, em prol da tua família, para que eles conheçam Jesus. É você. Filipe, o que acontece com Filipe? Filipe, o texto diz que só o viram novamente em Azoto. Sabe onde é Azoto? Quase Samaria de novo, ali na atual faixa de Gaza, onde está tendo conflito hoje. E a partir dali, ele viaja rumo ao norte, de novo até a região de Samaria, Cesareia Marítima, e ele está evangelizando, vai falando. Curiosidade, sabe o que significa Azoto? Sem vida. Sugestivo, não? Aquele que conhece a vida verdadeira, Jesus Cristo, foi para o lugar onde não havia vida e evangelizou. Esse é um resumo do que é o evangelismo. Você chega onde não há vida, e você só vive porque encontrou a vida verdadeira, e você apresenta a vida verdadeira para as pessoas, que é Jesus Cristo. Deus trabalha para levar o evangelho a quem Ele quer salvar. É assim que alguém pode ser salvo. É isso que precisa acontecer para que a pessoa seja salva. É isso que Deus faz. Talvez você esteja perguntando: qual é o nosso trabalho em tudo isso? Obedecê-lo. Simplesmente isso. Obedeça. Vá até as pessoas onde as pessoas estão, ou as pessoas que Deus colocou no teu caminho, seja elas quem forem, e evangelize. Fale de Jesus para essas pessoas. Ah, mas e o resto? Essa semana eu tive o privilégio de compartilhar com alguns pastores do Brasil sobre pregação. O que eu tenho lido sobre isso. E num dado momento, um dos pastores, muito sincero, levantou a sua mão e falou: e quanto ao apelo? Porque você não está falando disso na sua aula. Eu disse: meu irmão, me mostra qual texto bíblico em que Deus manda a gente fazer apelo. Ele não tem, ele falou: não, Deus nunca mandou a gente fazer apelo. Meu irmão, isso é oriundo do século passado, meu irmão. Em 20 séculos de cristianismo, apenas em um século se inventou esse negócio. E meu irmão, isso surgiu exatamente por causa do iluminismo. Sabe o que isso significa? O iluminismo foi uma fase da história em que as pessoas disseram: vamos tirar Deus da jogada? O homem consegue ter todas as respostas para todos os problemas, então a gente vai racionalizar, a gente vai pensar e a gente vai chegar às respostas para tudo. Aí o que se faz? Para que alguém se converta, eu preciso convencer ele e fazer com que ele responda diretamente para mim o que ele creu. Interessante ter surgido exatamente nessa época. Tem gente que diz que se a gente não apela, as pessoas não se convertem. Quem dera. Quem dera.
Tem tanta gente que levantou a mão, veio à frente. Hoje é mestre do pecado lá fora. Você conhece gente assim, não conhece? O que diz se a pessoa se converteu ou não, não é um apelo, é o Espírito Santo agindo na vida dela. O Espírito Santo apela. A gente chama, mas não precisa levantar, vir à frente. O Espírito convence. Está cheio de gente aqui que se converteu sem precisar de apelo. Está cheio de gente aqui que tem conhecido o Evangelho sem precisar de apelo. O meu trabalho não é orquestrar isso, não é manipular. Eu não preciso fazer isso. Eu só abro a boca e prego. Quem orquestra a situação, quem produz aquele encontro, quem trabalha previamente na vida daquela pessoa e quem converte aquela pessoa é Deus. É Deus quem faz isso, não sou eu quem faço isso. Eu só falo. É trabalho de Deus converter, é trabalho de Deus convencer, é trabalho de Deus manter esse crente firme. É de Deus, não é meu. Se isso estiver acontecendo com você agora, se você está consciente dos seus pecados, eu vou fazer um apelo para você: renda-se a Jesus. Esse é o apelo que você precisa ouvir. Dobre-se diante de Jesus, peça perdão pelos seus pecados e pergunte-se: o que me impede de ser batizado? É isso que Deus quer que você faça. E se alguém se converter? É mérito nosso? Não é mérito nosso. Foi Deus quem estava trabalhando naquela vida há muito tempo. Tem gente que bate no peito e fala assim: é meu filho, hein? Isso aqui é fruto meu. Você não pode sair da minha igreja. Você tem que me ouvir a vida inteira. Tem que pedir permissão, tá? Para fazer as suas coisas, porque você é meu. Você é fruto do meu trabalho, do meu investimento. Eu sou seu pai na fé. Quem somos nós? Somos nós quem convertemos essa pessoa. Deus já estava trabalhando naquela vida há tempos. Nós somos só o instrumento. Se é que nós falamos. E se nós falamos, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Nós somos apenas ferramentas. Toda a glória seja dada a Deus. Deus trabalha para levar o seu Evangelho a quem Ele quer salvar. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque através dela nós te encontramos. Obrigado porque temos esse ambiente em que podemos lê-la sem interrupções. Temos inúmeras versões e traduções da Tua palavra. Temos pessoas que nos explicam a palavra semanalmente. Possamos valorizar isso, ser gratos ao Senhor por isso. Mas principalmente, Senhor, nós te agradecemos, porque por meio da Tua palavra conhecemos Jesus. Obrigado porque um dia o Senhor se revelou a nós, como se revelou a esse eunuco. Que nunca nos esqueçamos de quanto estávamos perdidos e sem vida antes de Jesus nos alcançar. E que isso nos constranja a fazer o mesmo com outras pessoas. Por que é que eu vou ficar calado se um dia alguém falou para mim? Como diz a Tua palavra, eu criei, por isso falei. Possamos falar, porque cremos. Em nome de Jesus. Amém.